Não faz muito tempo, o foco das pessoas que criticam sem fundamento era os políticos. Ou seja, eles colocavam todos os políticos numa mesma categoria e dizia que nenhum valeria nada. Bom, com esse discurso nós tivemos um político com quase 3 décadas de atuação se apresentando como um outsider, um não político, um fora da política, embora seus filhos todos pertenciam à política, pelo menos os que da idade tinham para isso. Me parece aí que o mais jovem já está entrando também. E se dizia não político. É interessante isso, né? E se elegeu. Não foi com uma vitória esmagadora e tal, mas foi uma surpresa a eleição, né? Veja bem, quando você faz um discurso muito disruptivo, você não consegue governar. Ou seja, você não chega a lugar nenhum. E aí o que acontece? Se apresenta um resultado ruim. E sobretudo, eu diria mais, porque além do resultado desfavorável, né, a verdade aparece. Por que que a verdade aparece? Porque ela grita, né? A verdade ela é gritante. Então esse político não político que já tinha praticamente 30 anos de mandato legislativo, ao chegar ao poder não fez quase nada diferente do que os seus antecessores faziam. Enquanto deputado, esse político falava horrores sobre programas sociais. Uma vez no poder, elevou os programas sociais, especialmente durante a campanha, que combinamos é inconstitucional. Mas vem cá, quando se pratica um ato inconstitucional que beneficia uma grande massa e geraria muita revolta, quem é capaz de criticar? Especialmente se esse crítico ele também é candidato a um cargo político majoritário, porque poderia até sê-lo do legislativo, porque dá para se eleger. Hã? E sim, claro, né? Sendo candidato a presidente, criticar programas sociais é um tiro no pé, né? Pois bem, eis que passou esse presidente, tivemos um outro, né? Ele perdeu e tal, e o foco agora está no STF. Então, as críticas agora é no STF. Surpreendente, estupefaciente foi um texto que eu recebi ontem, nesses grupos, né, que temos aí de aplicativos de mensagem. E o texto, para parecer isentão, ele começava a criticar desde o poder executivo, passou pelo o legislativo, mas ele caiu mesmo, terminou no STF. E apontou situações que eu considero que são acusações. Porque eu não tive tempo de checar, e eu acredito que não seja verdade. Eu farei isso em breve. E como esse grupo que eu participo, ele tem mensagens temporárias, é possível que quando eu tiver esses dados em mãos, ele já estará fora, a mensagem já será apagada, mas eu darei a resposta a si mesmo. E qual que seria essa suposta relação que eu desconfio que exista? Seria de que os nossos representantes, isto é, os nossos parlamentares, a grande maioria não é eleita com voto direto. E qual que é a explicação para isso?
seria o voto proporcional. Isto é, um candidato com muita popularidade, com um número grande de votos, elegeria candidatos inexpressivos. Isso acontece, é verdade, mas veja bem, eu desconfio que não é a maioria, e sobretudo, quem escreveu esse texto, e aí o texto não tem autor, né? Porque é interessante que texto circula nesses aplicativos de mensagem não tem autoria. O pessoal não diz quem foi que escreveu. Eu quando escrevo no grupo, todo mundo sabe quem eu sou. E se alguém fosse compartilhar, deveria colocar meu nome. Eu, a partir de agora, se qualquer coisa que eu escrever, eu vou identificar. Certa vez eu escrevi, eu estava em um debate com uma pessoa bem acadêmica, né? Eu diria que é um intelectual, né? Aqui da nossa cidade, que já viajou o mundo e tal. E ele ali na extrema direita, a gente brigava muito, né? Era a briga de Davi e Golias, né? Porque um gigante, né? Ele é um gigante, né? Financeiramente, culturalmente, porque tem mestrado, pós-doutorado e eu semi-analfabeto. Mas eu não fugia, não. Eu via lá, né? Eu não sei se ele considerava isso um pombo jogando xadrez, como se usa a metáfora por aí. Mas voltando ao tema aqui, nessa época eu escrevia textos nas redes sociais e eu, assim lá, botava no meu nome, Maelcio Silva embaixo. Um dia falou, mas se tem a sua foto do seu perfil, se está em seu perfil, não precisa identificar. E eu cheguei à conclusão de que ele tinha razão, porque é assim, né? Quem tem uma formação superior à sua, intelectual, né? Geralmente você tende a ceder, porque aparentemente ele sabe mais que você. E aí eu parei de fazê-lo, mas eu vou fazer a partir de agora. Então, esse texto que não tem autor diz essa. Eu diria que é essa estupefação, né? Não é a maioria. Não. Isso aí ele até acontece, né? Acontece de parlamentares com votos inexpressivos serem eleitos devido ali à proporcionalidade, né? Mas eu diria, olha, se você fizer uma eleição com votos direto, ou seja, os mais votados serem eleitos, os 513 deputados, os mais votados forem eleitos, eu tendo a dizer a vocês o seguinte, fica muito mais fácil você ter uma dominação econômica. O abuso de poder econômico nessa hora estoura. É por isso que não existe nenhum projeto que eu saiba nesse sentido. Porque seria a derrota, né? Então, eu achei isso estupefaciente. E eu quero... Saiu um estupefaciente assim meio ruim, mas tudo bem. Então eu quero certificar essa informação e quero trazê-la aqui para vocês, né? Eu não acho, né, para arrematar aqui e finalizar, que os nossos parlamentares não sejam eleitos diretamente. Eu não estou dizendo com isso que eles sejam todos maravilhosos, né? O povo pode ser enganado, infelizmente. Mas aí é o preço da democracia. Se não for pelo voto, como escolheremos os nossos representantes?